Olá, meus irmãos, muito bem-vindos ao culto da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. Eu sou Carlos Bernardes, pastor de jovens e adolescentes, e é muito bom ter você aqui com a gente para viver mais um domingo maravilhoso na presença do Senhor. A gente está ainda nesse tempo longe, separados, mas em breve, olha, está faltando muito pouco para a gente se encontrar de novo, se o Senhor permitir. Então eu quero que você viva esse culto com o coração em chamas pelo Senhor, com muita vontade, com muita alegria para viver esse tempo. Então, olha, se concentra, desliga tudo aí em volta, fala para sua esposa, filho, marido, para sentar junto, se concentrar, porque a gente vai ter um culto maravilhoso com muito louvor, adoração e uma palavra de Deus para a sua vida. Então fica com a gente está só começando. Bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. É muito bom a gente estar junto mais uma vez, mais um domingo, ainda que virtualmente. Talvez não seja domingo para você quando você estiver vendo esse culto. Mas, querido, eu estava pensando essa semana, nas minhas reflexões, lá atrás, há muito tempo, quando não tinha um lugar para adorar a Deus. Talvez como no tempo de agora, que a gente está vivendo, não há um lugar onde a gente se reúne como a gente gosta para adorar a Deus. Mas existe um lugar perfeito. Esse lugar é o seu coração. Ligar o seu coração ao coração de Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade. Aliás, Jesus falou isso, né? O lugar certo para adorar é no templo ou é no monte? O lugar certo é em espírito, em verdade. Então talvez para você seja que já está cansado dessa pandemia, tanta coisa, tanto tempo já, e a gente não sabe quando vai acabar. Mas um convite para dobrar o seu coração e adorar a Deus não é só para agora, enquanto você está me assistindo, quando você está nos assistindo. Talvez você acorda de manhã e já cansado, não quero só assistir. Mas você deve viver o seu momento de adoração com Deus. Ter o seu momento diário de adoração, de conversa, de oração, de contrição. E a gente faz esse culto juntos, mesmo virtualmente, para incentivar, para que a gente faça, que a gente não perca essa ligação e tudo que a gente construiu ao longo dos anos com uma igreja. Mas não deixe que a adoração seja nossa e sua somente, seja uma adoração ao nosso Deus. Não sejam só adoração, que eu digo canções soltas, que sejam, sim, versos do coração do Senhor. Vamos adorar a nosso Deus. Não há um lugar perfeito, mas há um Deus perfeito, santo, justo e que merece ser adorado, que merece o nosso melhor louvor, que merece o nosso coração. Vamos louvar assim a Ele. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens,
comigo também. Esse amor tão grande que eleva-me, amava-me a ti. Tu és tremendo. Continua. Adora o Senhor, querido. Profira a Ele palavras do seu coração de adoração, de reconhecer quem Ele é e o que Ele fez na sua vida. Ele é santo, perfeito. Nós te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Coração. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
ministrando louvor. Onde foi o amor? Ó Senhor, é tão bom cantar louvores ao Senhor. É tão bom adorar o seu nome. A honra, a glória, o louvor sejam dados ao Senhor. Hoje e sempre, meu Deus. Hoje e sempre. Não importa. É tão difícil esse momento. Não importa as circunstâncias. A gente precisa de te adorar. A gente precisa estar perto do Senhor. Porque como é difícil ficar longe dos nossos queridos. Mas ajuda a gente a não ficar longe do Senhor. Não deixar de te buscar. Não deixar de te adorar. De nos render aos seus pés. Sabemos que o Senhor está sempre com os ouvidos inclinados a nosso favor, porque nos ama, porque nos quer perto, porque não nos deixa desamparados, porque não nos deixa, porque é fiel. Nos ajuda a cada dia. Mesmo sem aqui o incentivo de estar na tua casa, de pertinho com os nossos irmãos que a gente ama tanto, a gente possa estar buscando uma adoração verdadeira, que não morra, mas que seja sempre de coração e que seja individual primeiro, do nosso coração para o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos, com alegria. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Muito bem-vindos mais uma vez, meus irmãos. Agora é o momento da palavra, nós vamos começar essa mensagem. Mais uma vez, continuamos no livro de Atos e hoje no capítulo 27. Você que tem acompanhado os nossos cultos online através do nosso canal aqui do YouTube, sabe que a gente há bastante tempo, desde o ano passado, na verdade, 2019, a gente tem se debruçado sobre esse livro maravilhoso que é Atos, os Atos dos Apóstolos. E agora que a gente está quase na reta final, capítulo 27 é o penúltimo capítulo desse livro. A gente vai continuar a estudar e a acompanhar, sermos inspirados pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor se moveu através da vida de Paulo. Bem, nesse lugar aqui, nesse momento, Paulo está na sua jornada de Jerusalém para Roma. Essa caminhada de Paulo até Roma tem sido bastante intensa. Você deve ter acompanhado nas nossas últimas mensagens, tanto comigo quanto com o pastor Jonathan. Mas se você não acompanhou, você sabe, está disponível aqui no nosso canal do YouTube para você assistir as mensagens
desde muito tempo atrás, antes, você pode ver até a conversão de Paulo, de Saulo que virou Paulo, e muito mais informações você consegue acompanhar através das nossas mensagens aqui no nosso canal. Mas bem, hoje quero te convidar a abrir aí na sua Bíblia, capítulo 27, nós vamos ler apenas os primeiros versículos e, como eu acabei de falar, Paulo estava em Jerusalém e a gente acompanhou essa trajetória dele. O Espírito Santo já tinha manifestado tanto ao coração de Paulo quanto aos irmãos das igrejas por onde ele passou, que esse tempo dele lá em Roma, lá em Jerusalém, na verdade, seria um tempo de grande sofrimento. E assim foi. Lá em Jerusalém, Paulo foi preso pelos judeus, foi entregue às autoridades romanas e muita coisa aconteceu depois desse momento dele em Jerusalém. Apesar dele observar toda a lei, de cumprir os rituais necessários de acordo com os judeus ao chegar ali na cidade que era o centro do pensamento judaico, ainda assim ele teve que submeter à prisão, falsas acusações, então ele foi levado para Cesareia. Ali em Cesareia ele deveria esperar um pouco até que o julgamento dele acontecesse, mas ainda assim ali em Cesareia as autoridades romanas, ele como cidadão romano estava sobre o controle, sobre a jurisdição também dos romanos. As autoridades ficavam se perguntando, olha, não tem por que a gente acusar esse homem de nada. E a gente viu nas últimas mensagens com o pastor Jonathan que ele então apelou a César. Então, por causa disso, por causa desse apelo e depois de ter sido verificado ali pelo rei Agripa, que foi nossa última palavra, nossa última mensagem, o rei Agripa também ouviu todo aquele discurso maravilhoso que você encontra em Atos 26 e ele constatou, olha, ele disse, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Então aqui no capítulo 27 começa a jornada de Paulo até Roma. Até Roma. Então vamos ler juntos aí, pegue sua Bíblia, seu celular, para a gente ler juntos o capítulo 27 de Atos. E diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou num navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que devíamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Esse é um texto escrito por Lucas, você já sabe, ele é o autor do livro de Atos, e a gente percebe uma riqueza de detalhes muito interessante aqui nesse trecho de texto. Nós não vamos avançar, é um texto muito conhecido, mas no próximo domingo você vai ver
o desfecho desse início de história, desse início de viagem, ainda não o desfecho, mas a sequência disso, mas a gente percebe que Lucas foi muito meticuloso em trazer para a gente informações muito relevantes a respeito da geografia, a respeito do lugar, a respeito de detalhes até da marinha, de como navegar, de como ir e vir e das cidades por onde eles passaram. Bem, aos cuidados do centurião Júlio, que era alguém, um servidor de Roma, que estava levando não só a Paulo, mas outros presos políticos ou presos que foram condenados, as situações não são descritas aqui por Lucas, a gente vê o início de uma jornada que começou ali até a chegada deles em Roma. Aristarco e Lucas claramente estavam com ele, porque Lucas, quando narra esse texto, quando ele escreve esse texto, ele coloca muitas coisas na primeira pessoa. Ele está dizendo que ele estava presente ali, ele começa a dizer algumas coisas aqui. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, ou seja, ele está dizendo, nós iríamos para a Itália. Então, fica claro para a gente que Paulo estava com Aristarco, que foi, você pode se lembrar, em Atos, o Aristarco aparece uma outra vez, porque ele foi o mensageiro da igreja que levou as ofertas para Jerusalém, muitos meses antes disso aqui estar acontecendo. Mais uma vez, Aristarco volta para a cena e Lucas, que sempre estava ali por perto, por onde Paulo passava ou viajava, a gente já viu também ele aparecendo e viajando com Paulo em outras ocasiões, também estava nessa viagem marítima. Todo o trajeto foi feito por barco. Bem, a gente percebe na narrativa que 2 barcos até o momento estavam sendo utilizados. Eles chegaram até Mirra, como diz o versículo 5, e ali eles trocaram de navio. De acordo com os estudiosos aqui da geografia e do tempo de deslocamento, de acordo com alguns dados que a gente percebe no texto, a viagem de Cesareia, de onde eles provavelmente partiram, o texto também não é claro de dizer que eles saíram realmente de Cesareia ou não, mas de Cesareia até Mirra, em um trecho de 5 versículos, passaram-se 2 semanas de viagem. Ali em Mirra, eles se depararam com uma necessidade de trocar de navio, porque não havia um navio que levasse eles de Cesareia, onde Paulo estava, diretamente até Roma, porque o trajeto era realmente muito comprido. Então, Júlio, que era o comandante de Roma, que estava com Paulo e outros prisioneiros sob a sua custódia, ele encontrou ali um navio que via de Alexandria, que ficava no Egito, que estava indo para Roma. Alexandria, lá no Egito, era um grande produtor de grãos, e Roma, por ter dominado também o Egito nesse tempo, certamente havia... O texto vai dizer para a gente um pouquinho mais para frente, nos versículos 37, que esse navio estava carregado de grãos, que era um grande produtor, e por causa disso estava aí sob o domínio de Roma, estava a caminho da grande capital, do grande centro que era Roma naquele momento. Então a gente já percebe 2 lugares sendo utilizados, né? Um navio que vinha de Adramítio e outro que vinha de Alexandria, a gente pode perceber ali no versículo, né? E as condições climáticas por onde esses navios estavam passando, estavam atravessando, essa rota, essa trajetória por onde eles estavam vivendo, era uma trajetória que já estava começando a viver um momento de adversidade, porque as marés e o tempo, as condições climáticas e as estações ditavam o que os navios deviam fazer, por onde eles poderiam passar. A gente está verificando aqui, no versículo 9, por exemplo, a gente lê que tínhamos perdido muito tempo e a navegação se tornara muito perigosa, pois havia passado o jejum. E que jejum a gente está falando? Lucas está falando para a gente. Era o famoso dia da expiação, era o Yom Kippur. Era um momento muito importante, celebrado até hoje pelos judeus ao longo de toda a história, que é conhecido também como Dia do Perdão. É um dia de recolhimento, um dia de jejum de cerca de 25 horas, de um pouco mais de um dia onde não pode haver nenhum tipo de alimentação e outras restrições, para que haja esse tempo de reflexão
de todo o povo judeu. Isso, o Yom Kippur, ainda é celebrado até hoje. Os estudiosos, o Ramsay, que é um dos grandes estudiosos das Escrituras Sagradas, ele diz pra gente que nessa época, nesse ano que é 59 depois de Cristo, ele dá pra gente uma data muito exata aqui. Ele disse que esse Yom Kippur, nesse ano de 59, foi comemorado no dia 5 de outubro. Bem, por causa dessa data, por causa do mês de outubro e por causa da mudança das estações, a gente consegue explicar um pouquinho melhor por que a navegação nesse lugar, geograficamente falando, ali naquela região, saindo da região do Oriente Médio, da Cesareia, de Jerusalém para Cesareia e depois começando a sua grande jornada até Roma, o mar tinha as suas próprias características que indicavam que eles precisavam parar ou tomar muitos cuidados. A gente vê aqui Paulo dizendo para a gente que a travessia levou mais dias do que o necessário. E como eu falei, um trecho que possivelmente levaria-se poucos dias foi feito em 2 semanas. Então, por isso, Paulo, que já conhecia bastante a região ali do Mar Mediterrâneo, já tinha cruzado e feito as suas várias viagens de um lugar para outro, entre ilhas e continente, ele dá essa orientação para o centurião e também para as pessoas que estavam viajando com ele. Ele diz para eles: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Olha que expressão ele usa. E acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Olha só, não é apenas para algo específico, talvez esses mercadores que estavam levando trigo, algo que era importante para a manutenção, para o sustento, mas que também podia ser uma grande fonte de lucro para Roma. Paulo está dando valor para essa situação da carga, dando valor para essa situação do navio. Era um navio que a gente também vai ver um pouco mais para frente nesse texto, que cabiam quase 300 pessoas. Esse navio estava acomodando ali cerca de 276 pessoas, o próprio texto vai dizer para a gente. Ou seja, era uma grande embarcação com uma carga que levava toneladas de grãos, mais uma quantidade de quase 300 pessoas, 276 pessoas sendo colocadas em risco por causa dessa decisão de seguir viagem rumo a Roma. Bem, os detalhes são muitos, é impressionante como a palavra de Deus traz para a gente detalhes tão ricos desse início de jornada, e eu te convido a não perder de maneira nenhuma na semana que vem a continuação dessa história, o que vai acontecer. Talvez eu dê algumas dicas para vocês durante essa palavra, mas o que me chama a atenção, o que traz a alegria e reflexão para esse dia, para que eu quero compartilhar com você, é a respeito dessa jornada. Paulo está constantemente em uma jornada. Não apenas nesse pequeno trecho de 12 versículos que nós lemos, mas ao longo das Escrituras, ao longo de todo o livro de Atos, a gente vê Paulo se deslocando, caminhando de um lugar para o outro, sendo acusado, sendo preso, sendo açoitado, sendo acusado injustamente por coisas que ele jamais fez ou falou. E em todo tempo, a gente percebe algo muito característico do ministério de Paulo, algo muito relevante para ele, certamente, para o seu ministério, algo que ele valorizava, algo que ele dava ele entendia que era necessário para a sua caminhada, não apenas como um grande apóstolo, alguém que compartilhava da palavra, trazia as boas novas aos gentios, aos lugares mais distantes daquela terra, da terra conhecida naquela época, que era o companheirismo, os companheiros da jornada de Paulo. E é por isso que essa mensagem se chama Amizade e Adversidade. Eu vou começar falando sobre a amizade, sobre como os relacionamentos de Paulo eram tão importantes, tão necessários para a sua caminhada e para o seu ministério, para a sua vida cotidiana. A gente às vezes pode olhar para as Escrituras e ver Paulo como um grande herói, como um homem indestrutível, mas não é o que as Escrituras dizem para nós. Paulo era alguém também frágil, também necessitado, com as suas necessidades de qualquer homem, de qualquer mulher,
um homem que tinha as suas carências, que tinha as suas necessidades financeiras, físicas a serem supridas. E a gente vê, graças a Deus, que o chamou, que o comissionou de uma maneira tão maravilhosa lá em Atos 12, você pode ver como é que foi esse chamamento, e nós já falamos sobre isso aqui, mas a gente vê desde o começo da sua caminhada, lá quando ele foi chamado pelo próprio Jesus, que apareceu para ele já colocou quem? Ananias, para aconselhá-lo, para chamá-lo, para falar a respeito desse chamamento e de como seria a sua vida a partir de então. Olha, você vai sofrer por causa do nome de Jesus. E ele pegou essa palavra, pegou essa transformação de vida, essa experiência com Jesus e seguiu adiante e nunca mais parou e está aqui nessa situação dentro desses navios que a gente está vendo. Mas não foi só o Ananias naquele momento. Barnabé, Timóteo, Judas, Silas, Aristarco, Lucas, que estão aqui com ele nesse momento, Priscila, Áquila, não só companheiros de ministério, grandes pregadores, grandes ícones das Escrituras Sagradas, mas pessoas simples, como Priscila e Áquila, por exemplo, que eram pastores da igreja também, que eram pessoas que exerciam cuidado, pessoas que trabalhavam com ele para o sustento chegar. Isso a gente vê não apenas em Atos, mas também nas cartas que Paulo escreveu aí para as igrejas, para Éfeso, para Filipos, para Colosso. Tantos nomes que ele cita, eu poderia citar mais nomes aqui, mas esse companheirismo, essa amizade, levaram Paulo a lugares distantes, levaram Paulo para o além, levaram ele possibilitaram com que ele chegasse ainda mais longe, a lugares mais altos. Bem, assim como Paulo viveu isso, ele escreveu sobre isso também nas suas cartas. Quando a gente vai para Romanos 12, eu quero te convidar a abrir aí na sua Bíblia. Em Romanos 12, ele está dando uma aula a respeito dessa importância dos irmãos, da comunidade, da família de Deus, o qual nós precisamos viver juntos e caminhar juntos. Romanos 12, 4, ele diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função. Só um minutinho, porque aqui no meu esboço eu cortei esse texto. Deixa eu abrir aqui. Romanos 12, versículo 4. Enquanto isso, se você não abriu, é a chance que você tinha para você abrir. Então, olha só. Vou ler de novo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Essa analogia de Cristo e o corpo e a igreja, ela está presente aqui em Romanos. Desde o começo, quando ele começa a falar sobre essa unidade, sobre essa importância da gente viver em comunidades e suportar uns aos outros. Romanos 12, 15, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, você pode ler no versículo 15 comigo. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Versículo 18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha como é necessário que eu viva em comunidade, que eu viva com meu irmão. 1 Coríntios 12, o 12 e o 13 dizem assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Paulo, com seu ministério transcultural, está trazendo essa mensagem para a gente. E eu estou gravando aqui no nosso templo, na nossa querida igreja, um lugar onde nós víamos esses bancos preenchidos, víamos a movimentação das crianças saindo na hora do culto. E nesse tempo de pandemia, 8 meses distantes nós já estamos, talvez você tenha dado valor, dado a devida importância para a unidade do corpo de Cristo, para a unidade dos irmãos vivendo em união, em parceria. E isso me fez pensar como
as pequenas picuinhas da vida, as pequenas diferenças, as discordâncias de umas coisas tão simples e tão desnecessárias às vezes, podem nos desunir. E o quanto essas coisas são importantes, e o quanto a unidade é importante, porque sem unidade a manifestação da glória de Deus é muito difícil. Paulo vivia isso com seus companheiros, e essa amizade traz não apenas a glória do Senhor, mas nos faz mais leves, nos faz caminhar uns com os outros, faz a nossa jornada ser mais viva, mais simples, mais cheia de vida que pode ser compartilhada, que pode e deve ser compartilhada. Para a gente avançar mais um pouquinho adiante, a gente já falou sobre isso. A gente viu que os ventos eram contrários, a gente viu que Paulo deu uma palavra: olha, é melhor que a gente não siga a viagem, porque o barco, a carga e as pessoas, isso pode causar um grande prejuízo, um grande estrago para tudo isso que a gente está vivendo aqui, para essa carga, para essas pessoas aqui. Mas o centurião resolveu não dar ouvidos. O centurião, ele decidiu, junto com o capitão, diz aqui, né? O centurião e o piloto e o dono do navio decidiram seguir viagem. Eles entraram em acordo e decidiram seguir viagem. Mas Paulo percebia, pela sua experiência náutica inclusive, que algo poderia acontecer. E na sua vida, e na nossa vida, quando um desastre se aproxima, quando alguém diz para você que isso algo muito ruim está prestes a acontecer, quando você mesmo prevê ou tudo à sua volta colabora para esse desastre acontecer, para algo sério, algo grave acontecer na nossa vida, o que a gente faz? Desespera? Começa a gritar? Se encolhe num canto e começa a chorar? Há quem faça isso. Mas essas coisas resolvem o problema? Eu conheço uma situação de que um rapaz passou um ano inteiro sem conseguir se mover e o ano está quase acabando e ele não conseguiu se mover em direção a enfrentar aquela situação. É uma situação complicada? É praticamente um desastre? É algo grave? Sim, mas e agora? E o que nós devemos fazer? Como a gente vai reagir quando o desastre se aproxima? Paulo, enquanto estava preso, provavelmente já em Roma, já dando um pouquinho de spoiler do que vai acontecer mais para frente, Paulo, e aí alguns autores, né, alguns comentaristas e estudiosos das Escrituras vão dizer que essa carta pode ter sido escrita lá em Cesareia, onde ele estava, porque ele passou 2 anos lá. Mas essa carta escrita para essa igreja, para essa cidade, ela foi escrita durante um tempo de prisão, durante um tempo de adversidade, de desastre na vida de Paulo, durante a sua prisão. A carta aos Filipenses, e aí eu mando um alô para todos os alunos aí da nossa Escola Bíblica Discipuladora de Novo Testamento, certamente estão quase terminando aí os livros, o panorama do Novo Testamento, certamente já passaram por Filipos, e isso você deve ter estudado, deve ter visto que a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E é um absurdo, é um dos absurdos do Evangelho, né? Porque um homem preso, depois de viver tudo que ele viveu, e os próximos versículos vão dizer pra gente que ele passou por um perrengue, como a gente costuma dizer, algo muito difícil, realmente difícil, mas mesmo depois de tudo isso, preso, Paulo escreve essa carta aos Filipenses, e é conhecida como a carta da alegria. Uma carta de encorajamento, uma carta de fé, uma carta que vem passar muito da sua experiência de sofrimento. Eu vou ler na versão a mensagem, que é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, mas acompanha comigo a partir Filipenses 1, 27. Um pouquinho antes, o 26, diz assim: preparem-se para um grande encontro, quando eu for visitá-los outra vez. Vamos louvar a Cristo e desfrutar a companhia uns dos outros. Então você se lembra, ele estava preso quando ele estava dizendo isso para os filipenses. Enquanto isso, ele diz:
Vivam de modo que sejam um testemunho a favor da mensagem de Cristo. Não permitam que nada na conduta de vocês a desabone, esteja eu presente ou não. A conduta de vocês deve ser a mesma, estando eu aí como testemunho ocular ou só ouvindo de longe. Permaneçam unidos, com uma única forma de pensar, esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem, nas boas notícias, sem se acovardar ou se esquivar diante de alguma oposição. A coragem e a unidade de vocês mostrarão aos seus opositores o que virá pela frente. Derrota para eles, vitória para vocês. E tudo por causa de Deus. Nessa nova vida, a confiança em Cristo não é a única coisa que temos. Há também o sofrimento por Ele, que é um dom, tanto quanto a confiança. Vocês estão envolvidos na mesma luta que me viram enfrentar e agora estão recebendo nessa carta informações detalhadas e atualizadas. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos da verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só por conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem aos outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Eu acho que eu não precisava dizer mais nada. Quando o pior está para acontecer, quando o desastre se aproxima, Paulo, nessa situação, dentro dessa situação, nos encoraja a que a gente não se acovarde, a que a gente não se esquive, se desvie de nenhuma oposição, mas que a gente viva coragem e unidade. Ele nos desafia a termos confiança em Cristo e a termos essa consciência de que sofremos por Ele e que o sofrimento, inclusive o sofrimento, não é apenas algo que nos faz prejudicar ou chorar ou sermos os mais terríveis, vivemos um sentimento de autocomiseração, de pensarmos que somos as piores pessoas dessa terra. Não, mas isso é um dom e a gente deve ser grato e ter isso em mente, ter essa consciência, junto com a nossa confiança em Cristo. Ou seja, se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, você recebeu? Se o amor dele fez alguma diferença na sua vida, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para você, mesmo distantes, mas nós temos uns aos outros, somos uma comunidade, somos uma família. Se você tem um coração, se você se importa uns com os outros, aí vem uma lista. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo. Ponham o próprio interesse de lado. Não bajulem ninguém só para conseguir o que vocês querem. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Eu quero encerrar te convidando a exercer, a tentar, a se esforçar a viver dessa forma. Mesmo quando algo muito ruim está prestes a acontecer. Que a sua fé seja inabalável, que você seja grato, que a sua conduta seja uma conduta que glorifica tudo que você recebeu de Cristo, que esse amor que você tem, que está em você, que foi concedido a você pelo próprio Cristo, não seja algo que você negligencie, que você não dê o devido valor, porque foi pago por um preço muito alto. E às vezes a gente usa as desculpas e os pesos da nossa vida de uma maneira que não são dignas do próprio Cristo. Muitas vezes a nossa trajetória, às vezes pesada, às vezes sobrecarregada, ela não glorifica a Deus. Ela não traz a força
daquilo que um dia nós fomos, aquilo que um dia Jesus fez por nós. É isso que eu quero comunicar. É isso que eu quero que você se lembre nos dias da angústia. Porque apesar de todas as dores, de todos os sofrimentos, Ele está com a gente, Ele é por nós, Ele luta as nossas causas e é uma honra participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Vamos orar então? Pai, nós somos gratos ao Senhor por sabermos que Ele pagou o preço mais alto naquela cruz, nosso querido e amado Jesus. Queremos viver, Pai, nossa vida de forma que honremos ao Senhor até nos dias de adversidade, até nos dias que as tribulações, as situações são terríveis, sem murmurar, sem praguejar, sem nos paralisar mediante ao caos que esse mundo vive, mediante as situações que a gente é desafiado diariamente, mas honrar ao Senhor, porque recebemos algo muito maior, como Paulo viveu, como Paulo honrou, como Paulo sobreviveu a tudo com alegria, escrevendo cartas de alegria, escrevendo posturas e recomendando posturas que glorificam, que exaltem ao Senhor. Assim também nós, Senhor, queremos viver dessa forma. Por isso nós oramos, Pai, pedindo a Tua ajuda, Senhor. Guia-nos, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você viva assim nessa semana. Querido, eu quero deixar uma mensagem para você essa semana, gravada no seu coração. Para Deus não existe impossível, não existe causa perdida. O Senhor pode todas as coisas. Confiamos nele. Vamos lá. Nada é impossível. Vamos louvar o Senhor juntos. Em Ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Tô vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu creio. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que
há nada impossível. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 9, 6: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Eu quero te lembrar e te encorajar através desse texto de que os nossos dízimos e ofertas entregues aqui na casa do Senhor são sementes que vão germinar e que vão abençoar a vida de muitas pessoas. Nossa igreja se move através da sua liberalidade em entregar e através do seu dízimos e ofertas, você sabe, chega a lugares muito distantes através dos nossos missionários, nossos pastores, através dos cultos que a gente tem produzido aqui pelos nossos canais aqui na internet. Ou seja, o nosso objetivo é continuar abençoando cada vez mais e mais pessoas. Então, sabemos que nesse período de pandemia muitos têm vivido situações financeiras complicadas, mas eu quero te lembrar e te encorajar para que você continue sendo fiel no pouco, se você tem pouco, continue sendo fiel no muito, se você tem muito. Cada um dê conforme o seu coração, com alegria, porque Deus ama a você que dá com alegria. Ou seja, não esqueça de entregar os seus dízimos e ofertas para continuar semeando na vida de muitas pessoas. O reino de Deus continua se expandindo através daquilo que você semeia na casa do Senhor. Amém? Deus te abençoe e entregue com alegria. Bem, a gente está chegando ao final do nosso culto. Que bom que você conectou, que você está com a gente. Bem, ao longo da semana a gente tem as sementes, que são os encontros maravilhosos para você se conectar, você não ficar longe, perdido, sozinho aí na sua caminhada. Fica com a gente tem as sementes acontecendo, no nosso grupo de avisos a gente solta os links para você participar. Não tem problema se você não conhece as pessoas, mas pode entrar no link, você vai ser muito bem-vindo para participar das sementes durante a semana. É importante que a gente esteja junto até que a gente volte a se encontrar, tá bom? Bem, nessa próxima quinta-feira a gente vai viver o nosso culto de oração. Não deixe de participar, a gente está toda quinta-feira ao vivo aqui da nossa igreja com os nossos pedidos, então participe também, mande seu pedido para a gente, tá bom? Vamos orar para a gente terminar então esse culto. Pai, nós te agradecemos, Pai, e pedimos que a sua graça e o seu amor envolva e alcance cada casa, cada família que está participando desse culto e vivendo esse culto, celebrando o Senhor junto conosco. Que qualquer necessidade, dúvida, angústia durante essa semana possa ser suprida pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bênção e sua presença em cada casa, Deus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e mesmo em tempos de dificuldades e tribulações, a sua amizade, o seu companheirismo, a sua presença são fundamentais e são reais na nossa vida, na nossa casa. Te adoramos, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa semana, que Deus te abençoe. Até quinta-feira.